Olá pessoal, aqui fala Lohan e hoje eu vim trazer mais um vídeo de Power Rangers, por que não? Mas antes de começar, deixa um like, se inscreva no canal e tal. Então hoje vamos falar sobre Power Rangers Zell. Bom, Power Rangers Zell é a quarta temporada de Power Rangers. Mas como aqui é a minha própria versão, vai ter algumas mudanças. Então vamos começar. Bom, após o centro de comando ser destruído, após o centro de comando ter sido destruído no final da temporada anterior, ou seja, a terceira temporada de Mighty Morph, quando o centro de comando foi destruído pelo Lord Zedd e a Rita Repulsa, acaba que os Rangers começam a procurar vestígios de coisa do centro de comando e tal. Enquanto isso, acaba que a Rita Repulsa e o Lord Zedd estão comemorando porque destruíram o centro de comando, só que apareceram o Exército Máquina. Então a Rita Repulsa e o Lord Zedd ficam com cagaço, já que o Exército Máquina é um exército mais poderoso que o Lord Zedd e a Rita. Esse exército é liderado pelo rei Mongol, não sei o nome, a rainha lá, o filho o retardado e o conselheiro. E era um exército enorme, ou seja, não é uma boa ideia se meter com os caras aí. Então sim. Enquanto isso, os nossos Rangers estão lá no centro de comando procurando, e acaba que o Kion encontra o Zell Cristal. Então todos chegam e o Kion dá pro Ace dar uma olhada e o Ace devolve pro Kion. Então todo mundo fica tipo preocupado, o Luffy fica com dúvidas, tipo que deveria ter algum vestígio do Alpha ou do Zordon, mas ele não encontrou até agora nada. Então a coisa acontece, acabou que o Zé Cristal começou a brilhar na mão do Kion e tal, e aí acabou com o poder do Zé Cristal abriu um buraco debaixo da terra. Então os nossos Rangers acabam caindo no lugar e descobrem um centro de comando. Sim, um centro de comando debaixo da terra. Um centro de comando debaixo da terra. Era um centro de comando reserva, no caso de alguma coisa acontecer com o centro de comando principal ficar em cima, sabe? Em cima da terra e tal. Do jeito que a gente vê em Mighty Morph. Então, após isso acontecer, eles encontram o Alpha. E o Alpha e o Zordon conseguiram de alguma maneira sair ou conseguir fugir e ir para o centro de comando de baixo, quando a Rita e o Zedd foram destruir o centro de comando com aquele raiozão. Então, assim, depois disso acontecer, acaba que o Zordon disse que ia dar novos poderes para ele e ele explica o que é o Zell Cristal. Que o Zell Cristal é uma pedra que veio lá de outro planeta conhecido como Planeta Zell, que é um planeta que atualmente está destruído. E esse planeta era o planeta, um planeta planeta era um bocado de Zell Cristal. Então, viu lá os caras que é os emissários da rede de morfagem, que é um negócio lá e tal, que só vamos explicar mais tarde. Tá? Só vai ser explicado mais tarde. E os caras foram lá e destruíram esse planeta por considerá-lo muito perigoso, porque tinha muito Zell Cristal. E poderia atrair algum vilão ou alguém perigoso. Ou alguém perigoso, essas coisas. Ou seja assim, foi por isso que o negócio foi destruído e tal. Então, porra, mano. Então, assim, é por isso que o negócio foi destruído e tal, aquele planeta. E também o Lord Zedd, e também o Zordon fala sobre o Império Máquina e sobre os caras lá. Então aí os Rangers vão ter que receber lá os poderes do Zell Cristal. Só que adivinhe? O Ace, o Sabon, o Luffy, a Yamato e a Koala e o Fred, os 6 são... Desculpa que eu vi uma barata do tamanho do demônio bem aqui do meu lado.
Eu me assustei porque ela apareceu do nada. Então bora continuar. Então depois disso acaba que só o Caio compartilha com o poder do Zé Cristal. Então assim, acaba que o Caio vai ter que chamar mais 4 pessoas para fazer a nova equipe, já que os outros 6 não são compatíveis com o Zé Cristal. Então sim, após isso meio que o Caio chama o Aki, o Denji, a Reze e a Power. Então assim, o Zordon explica para esses 4 sobre tudo e acaba que o Aki, o Denji e a Reze e a Power ficam animados e tal. E só para dizer, eles 4 já sabiam que o Caio e o Fred eram Rangers. E os outros também. Os dois ficaram animados por poder ajudar. Então sim, o Caio se torna o Zero Ranger 1 vermelho, o líder da equipe. O Aki se torna o Zero Ranger 2 azul, o vice-líder, ou seja, o segundo em comando. O Den se torna o Zero Ranger 3 verde. A Ria se torna Zero Ranger 4 amarela. E a Power se torna Zero Ranger 5 rosa. Ou seja, assim, os 5 se tornam essa equipe muito forte. Sim, os 5 se tornam essa equipe mais forte que a equipe Ninja ou qualquer outra equipe que apareceu nas 3 temporadas anteriores, que é a Mighty Morphin. E sim, eles acabam que dão sim uma surra no Exército Máquina. E depois meio que os nossos amigos, tipo o Ace, a Yamato e a Koala e o... Não, quer dizer, o Ace, a Yamato e o Luffy, os 3 eles vão para a faculdade. Sim, os 3 vão para a faculdade. E o Sabon e a Koala decidem não ir para a faculdade, só que o Fred e a Koala eles começam a viver vidas normais lá na cidade, enquanto isso o Sabon é o único que é ajudar os Rangers. Quer dizer, os outros dois também ajudam em conversa e tal, mas o Sabon é o que está mais no centro de comando, ajudando e tal. Quer dizer assim, o Sabon se torna um ajudante técnico da equipe, junto com o Alpha e o Zordon. O Zordon é tipo mentor, e o Alpha e o Sabon são os ajudantes técnicos. E sim, cada um recebe um Zord novo. Caio recebe o Zord Falcão. O Aki recebe o Zord Leão. E o Denji recebe o Zord Touro. E a Reze recebe o Zord... E a Reze e a Power recebem 2 Zords que eu não sei o nome, pois... não são Zords tão legais assim. Coitadas. Receberam os Zords mais sem graça da temporada. E assim os 5 se unem e se tornam Zell Megazord. Então, a partir do episódio 11, aparece um cara misterioso que é conhecido como Zell Ranger 6 Dourado. E acaba que o cara derrota e tal. Só que na verdade eles eram um trio, conhecido como trio de Trifória, que eram os caras que se uniam para virar o Dourado. Só que eles aparecem no 11 e eles morrem no 15. E sem essa ajuda, acaba que o Caio pega o morfador e o cajado do Zero Ranger 6 Dourado, ele roubou, e aí leva até o Zordon. E aí o Zordon começa a analisar e fala que ele precisa de alguém para receber o poder. Então eles falam pro Sabon, já que talvez o Sabon, mesmo ele não sendo compatível com o Zero Cristal, talvez seja compatível com o morfador ou o cajado do Dourado. E não. O Sabon não pode se transformar, pois ele não é compatível. E acaba que ele tem que chamar alguém que possa ser. Então, sim, o Ace é escolhido para ser o Dourado. Você pode dizer que não faz sentido, pois se o Sabon não é compatível a qualquer tipo de Zell Cristal, então por que o Ace é compatível só com o Dourado? É por um motivo. Porque o Ace tem que voltar porque eu quero, tá? O Ace foi o primeiro vermelho e ele merece uma volta aqui para ser muito B10 nessa temporada. Tá, poderia ser o Sabito, que é o melhor amigo do Caio, só que, coitado do Sabito, só lá em espaço que ele ia ser um Ranger. Então, bora continuar. Então, sim,
A partir do episódio 16 até o episódio 50, ou seja, o último, o Ace se tornou permanentemente o Ranger Dourado. Então, sim, com o Kion e o Ace e o resto da equipe dando uma pisa, a gente descobre. E aí mesmo tem que falar do Zord do Ace. Bom, o Ace tem o Zord Pirâmide. Que é literalmente o maior Zord da temporada, meu irmão. Pra tu ter uma ideia, todos os 5 Zords principais da equipe cabem dentro do Zord Pirâmide. E é sério, cabe mesmo, porque eles até entram dentro do Zord Pirâmide para os outros, para dar energia pro Zord Pirâmide, e os outros, e os 6 dão lá e tal. Ficam lá e tal. Então sim, esse é o Zord do Ace, como o dourado. E sim, a gente só vê o Ace usando, já que o trio de Trifora, que eram os que vieram antes do Ace como usuários do poder do dourado, eles nem sequer usaram o poder do Zord Pirâmide. Mas bora continuar. Então acaba que no meio da série, os outros acabam recebendo novos Zords. Tipo, o Caio recebem, os 5 recebem Zords, tipo, o Caio fica com o Zord Estrela Vermelho, já o Aki recebe o Zord Triângulo Azul, o Dennis recebe o Zord Losango Verde, a Riz recebe um Zord, que eu não sei o nome do negócio do formato lá. Já o outro lá, que é o da Power, ela recebe o Zord Ciclo, que ambos se juntam e se tornam o Super Megazord. E aí esse é o nome, só botar no Super mesmo. É, bem merda. E o Caio recebe mais um Zord, que é o Zord Estrela Vermelho. E sim, também o Zord tem o mesmo nome do outro, só que ele é um formato de um robô que tem um símbolo da estrela do capacete do Caio, e nos braços tem 2 negócios que é tipo metralhadoras, que podem se ficar atrás do outro Zord lá, que é o Super Zell Megazord, para formar um negócio que tem 2 metralhadoras aqui para atirar. Eu também posso se unir ao Zord Piranha. Então sim, o Caio tem 3 Zords. O Zord Falcão, quer dizer, o Zord Zell Falcão, o Zord Estrela Vermelha e o Zord Hiper Estrela Vermelha. Eu vou dar esse nome pro terceiro Zord, já que eu não sei o nome dele de verdade. Se assim, o Caio tem 3 Zords, enquanto os outros tem só 2. E o Ace tem só um Zord. Então sim, acaba que os 5 membros acabam, quer dizer, os 6 acabam enfrentando os vilões, derrotando eles e tal, até que um certo momento acaba que o Kion descobre sobre um projeto secreto do Império Máquina, que é, sabe quem? O Super Imperial, que é um corpo que o Rei Mondo vai usar para ter o poder máximo e não conseguir derrotar os Rangers. Como é que o cara descobre isso? O cara descobre isso invadindo o lugar do Império Máquina. O cara foi um maluco e simplesmente invadiu o local e tal. Então, após isso, o Império Máquina descobriu sobre o Caio estar lá dentro. O Caio vai embora de lá usando o Falcon Zord como nave espacial, já que o Falcon Zord ele... Não, a Águia, já que o Águia Megazord ele pode e tal, e o cara chega na Terra e aparece o Rei Mondo com sua nova armadura. Então, os 6 Rangers têm que lutar contra isso. E tal. Rola uma batalha louca e tal. E acaba que tem o retorno dos outros Rangers. Tipo assim, o Fred usa o traje do Ranger Ninja vermelho. O Sabon usa o do Ninja azul. O Luffy usa o do preto. A Yamato da amarela. E da branca. Então as 2 equipes se unem e derrotam. Após isso, eles conseguem derrotar o Império Máquina e eles voltam em paz.